Estamos agora no último tópico da nossa lição, último tópico não apenas da 13ª lição, mas é o último tópico desse trimestre. E também desse ano, né? Estendendo a ternura cristã. Irmã Rafaela, que apelo final Tiago faz em sua carta, considerando o desapontamento causado por pessoas imperfeitas em um mundo caído? Nós ficamos desapontados quando pessoas imperfeitas, às vezes, dentro da nossa família ou mesmo na igreja, isso nos traz dor, nos traz algum sofrimento, né? Algum desapontamento. Mas Tiago faz um apelo para quando temos que lidar com essas questões. Que apelo é esse? Então, esse apelo é que devemos ir e tentar converter essa pessoa que se desviou do seu mau caminho. Porque se fazemos isso, vamos salvar essa pessoa. Como diz o texto, salvará da morte uma alma. Eu achei interessante que a pergunta fala pessoas imperfeitas, para que a gente possa lembrar que ninguém é perfeito. Exato. Se aquele irmão caiu em erro, eu devo estar ali para auxiliar no que for preciso. Não condenar, nem desanimar ele, nem desprezar, que alguns irmãos às vezes desprezam aquele irmão pelo aquele erro cometido. Também devemos repensar nas nossas atitudes, nas nossas palavras para com aquela pessoa. O que eu vou falar com ela para animá-la e não desanimá-la, né? Porque, dependendo das nossas palavras, pode ter a ruína daquela alma, que pode vir a se perder. E aqui diz que devemos orar uns aos outros. E a oração, ela é um elo que nos une como irmãos em união aqui na terra. Aqui no finalzinho, na nota diz, traz Jesus. A oração, ela traz Jesus para o nosso lado. E ela também nos dá força para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração afasta os ataques de Satanás. Então, quanto mais estamos orando uns pelos outros, estamos nos fortalecendo espiritualmente. E ainda diz assim, quando alguém afasta das imperfeições humanas e contempla Jesus, ele transforma esse caráter. O Espírito de Deus, ele opera no coração do ser humano, transformando. Recentemente li uma frase que diz assim, na verdade dentro de um contexto e num livro que fala sobre evangelismo e sobre como lidar com as pessoas, especialmente num trabalho relacionado às pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. A frase era a seguinte, o autor trazia para reflexão, né? De que alguns afirmam que o exército do Senhor é o único exército que abandona seus soldados feridos. Essa frase não deve ser verdadeira, né? Mas, infelizmente, muitas vezes ela é real. Todos nós fazemos parte desse grande exército do Senhor na terra. Mas quando um soldado é ferido, de forma geral, as corporações militares, elas têm um órgão ali que é responsável por cuidar dos feridos. Então, se um soldado é ferido no campo de batalha, existe uma equipe que vai lá, resgata aquele soldado, não importa qual a sua condição, se há vida, se ainda existe alguma esperança, eles aplicam todos os recursos necessários ali para preservar a vida daquele soldado. No entanto, existiram já exércitos no passado, como o exército romano, que era um exército que também abandonava os seus soldados feridos no campo de batalha. Porque cuidar de soldados feridos, de certa forma, diminui a velocidade da ação do exército. Dá trabalho, né? Dá trabalho. E você precisa ter alguma parte dos soldados só se dedicando a isso. Então você tira da frente de batalha soldados para cuidarem dos feridos. E isso acaba sendo um peso. Então o exército romano, para poder avançar em velocidade, soldado ferido ficava para trás e morria. No entanto, em relação à causa de Cristo, fazendo parte do exército do Senhor, nós não podemos replicar isso que o exército romano fazia. Não podemos ser hoje o exército que abandona os soldados feridos. Quem é um soldado ferido? É o irmão que, diante de alguma situação, ele fracassou.
se envolveu com um problema, e às vezes um problema muito grave, um problema que trouxe escândalo para a igreja. Não importa, é um soldado ferido. Vamos abandoná-lo? Vamos deixar que ele seja morto no campo de batalha? Nesta lição, vocês devem se lembrar, tem um texto que faz menção de que existem situações onde a pessoa que está, ela cai ferida, outros veem sobre ela como que lobos devoradores, né? Na verdade, faz menção de que alguns animais, quando algum animal do bando fica ferido, os demais vêm e devoram ele. É uma condição extremamente terrível, e a aplicação que teve lá é a aplicação que faz sentido também desse contexto. Dentro desse contexto, nós precisamos nos ater. Às vezes, não apenas abandonamos o soldado ferido, como também vamos e fazemos essa carnificina com o seu problema. Não nos compete tal atitude. Preciso dizer que é uma atitude comum. Preciso dizer à igreja que abandonar soldados feridos, devorar aqueles que caem feridos, né, no campo de batalha, é algo comum que acontece entre aqueles que se dizem povo de Deus. Entre nós isso acontece. Irmãos, eu não gosto de aqui no programa Lição Interativa passar a mão na nossa cabeça e dizer somos povo de Deus, está tudo bem, estamos indo para o céu, sendo que existem verdades que precisam ser ditas. Isto é algo que nós precisamos refletir. Nós não estamos vivendo à altura do que está revelado na palavra de Deus. Nós não estamos tratando os soldados feridos conforme Jesus deseja que nós tratemos. Ao invés disso, muitos têm participado dessa carnificina. Muitos têm abandonado esses soldados feridos no campo de batalha para morrerem, para serem devorados pelas feras. Não é essa a atitude do cristão. Aqueles que agem dessa forma, não importa quão alta seja a sua profissão de fé, estão perdidos também. São soldados feridos também, que precisam ser resgatados. Mas a condição do soldado ferido, em que a sua ferida está mais à mostra, é uma situação de mais esperança, porque esse consegue, inclusive, reconhecer a sua debilidade. Mas quando eu me julgo muito santo para conviver com esse tipo de pessoa que é um soldado ferido, eu estou numa situação bastante desgraçada, porque eu acho que sou muito bom, mas estou muito distante de Cristo. Portanto, fica o meu apelo, pelo menos da minha parte, fechando aqui esta lição, que nós oremos e possamos agir como Jesus, com empatia, com amor, sem julgamento, para resgatar aqueles que são soldados feridos nesse vasto campo de batalha. Cabe a nós seguirmos o exemplo de Jesus. Irmã Rafaela, estudamos bastante coisa aqui, fizemos já vários apelos durante a lição, mas eu creio que tu tem algo mais a dizer e um apelo final em relação a isso que nós acabamos de considerar. Então, a lição ela trouxe várias experiências para cada um de nós, né? Que possamos aprender com Jó mais a paciência, com Elias mais a coragem, a perseverança, a não desistir. Quando orarmos, orar mais, né? Ter mais fé, a estarmos ligados um aos outros irmãos, né? Confessar as nossas culpas aos outros irmãos, né? Essa lição também ela trouxe sobre a nossa saúde, sobre estarmos ligados a Deus, e no final, né, ele fala sobre não julgar aos outros, aos nossos queridos irmãos, que no meio do caminho, que todos nós estamos trilhando o mesmo caminho. No meio do caminho aquele irmão se feriu, mas que venhamos abraçar, estar pronto, porque Jesus, se estivesse aqui na terra, ele faria isso. Ele não deixaria lá e seguiria em frente. Ele abraçaria aquele irmão e levaria junto.